Primeiramente, muito obrigado, Paulo Ladeira, por ter aceitado o convite. Eu acho que não preciso de muitas apresentações, acho que todo mundo conhece aqui o Dr. José Paulo Ladeira, né, ou do HC, ou do Sírio, ou do Albert Einstein, né, ou mesmo das palestras e livros, né, e hoje ele vem falar um pouquinho para a gente sobre a reposição volêmica e a monitorização hemodinâmica no paciente crítico, né, de uma forma é, não invasiva, né. Falar um pouquinho de novos dispositivos que a gente pode usar no dia a dia da UTI, né. Seja muito bem-vindo, José Paulo, e obrigado pelo convite mais uma vez. Fique à vontade. Eu que agradeço o espaço, é um prazer estar falando aí com vocês. Obrigado pela apresentação, Marcos. Eu queria desde já deixar claro os meus conflitos de interesse, né? Eu estou fazendo essa aula patrocinado pela Baxter, tá? Mas toda a análise que a gente vai fazer aqui, eu sempre tento fazer isso de uma forma muito criteriosa e isenta, mas vejo algumas vantagens numa associação com a indústria de MatMed, de novas tecnologias, que justamente promovem os avanços, os nossos cuidados, obviamente com muita crítica sobre desfechos e efetivamente o resultado final que a gente pode ter sobre isso. Vamos começar conversando a respeito de uma condição clínica de um senhor de 82 primaveras com uma queixa de febre calafrios há 12 horas, foi trazido pelos seus familiares confuso, dispnei, já há 2 horas a família percebeu um desconforto respiratório. Ele é um hipertenso, coronariopata estabilizado, tem uma hiperplasia benigna de próstata, tratamento conservador, totalmente funcional e independente para todas as atividades de vida diária. E na triagem, este senhor já faz 26 de frequência respiratória, uma PA sistólica de 90, 13 de Glasgow, saturando 90 em ar ambiente. Se a gente lembrar um pouquinho, lógico que a gente já tem muito bem estabelecido aí a vantagem de se ter um protocolo sepsi na admissão tanto das triagens dos pacientes intra-hospitalares, mas principalmente dos extras. Esse nosso amigo aqui, ele gabarita o Quick SOFA, né? Ele já tem os 3 critérios, tem 3 pontos no Quick SOFA. Lembrando que o Quick ele serve para identificar os casos mais graves de sepse e não para identificar a sepse, tá? Mas ele é um paciente que tem um perfil de gravidade muito alto, porque confirmando-se a sepse, a probabilidade disso é elevada em virtude da história, ele tem um perfil de maior gravidade, né? E já chega com uma disfunção hemodinâmica começando a se manifestar. É disparado o pacote sepse para esse nosso amigo dentro do protocolo e no bando de primeira hora, como muito bem reforçado já por muita evidência e todos os surviving sepsis, a abordagem precoce desse indivíduo rápida e adequada ela é importante, né? E vai envolver na primeira hora, obviamente, a coleta de exames sanguíneos, envolvendo aí dosagem de lactato, culturas por hemocultura periférica, focos prováveis, tem a história da hiperplasia de próstata, talvez uma urina não auxilie, e a gente vai investigar as etiologias. Enquanto isso, esse meu paciente vai receber uma primeira dose de antibiótico, geralmente uma dose dobrada, dependendo do que você escolher, para rapidamente atingir um nível terapêutico no tecido efetivo, o mais rápido possível, baseado numa potencial identificação de um foco, ou por exames subsidiários, ou pela história clínica. E a gente tem a condição hemodinâmica aqui já se manifestando com uma hipotensão que evoluiu já na primeira abordagem da primeira hora desse indivíduo para 8/4, né? Já chega em um lactato pocket para nós de rápida informação de 30 miligramas por decl, bem elevado. Ele tinha um enchimento capilar bastante rápido, na verdade. Não havia mottling percebido no seu exame físico e estava confuso e sonolento. Bom, o que fazer na parte hemodinâmica desse indivíduo, já que a hipoperfusão tecidual é o bastião aí das disfunções orgânicas em evolução para qualquer paciente, independente da origem do choque? O ideal é que a gente tivesse uma monitorização hemodinâmica que fosse eu sou meio old school, sou da época do Star Trek original, aonde você tira o McCoy fazendo diagnósticos com um tricorder, né? Não encostando nada no paciente, basicamente ele tinha diagnósticos anatômicos, fisiológicos, fisiopatológicos e por aí vai. Gostaríamos muito de ter isso, né? Mas para nossa monitorização hemodinâmica, a gente está um pouco atrás dessa condição, mas vamos relembrar um pouquinho qual que é a natureza da monitorização hemodinâmica, que na verdade ela é a essência não só da monitorização hemodinâmica, mas a monitorização, qualquer que seja o sistema observado, ela é a essência da prática da terapia intensiva.
Os pacientes que a gente recebe ou têm disfunção orgânica e precisam ser avaliados em relação à resposta e evolução terapêutica das nossas intervenções para restabelecimento dessa disfunção, ou eles têm risco de disfunção orgânica, a gente precisa perceber isso o mais rápido possível, né? E isso a gente consegue através de várias modalidades de monitorização. O foco da nossa conversa hoje aqui é hemodinâmica, que ao mesmo tempo que ela informa a estabilidade ou instabilidade desse sistema, ela também serve para diagnóstico muitas vezes, também serve para compreensão do processo fisiopatológico atual e principalmente como guia terapêutico para a gente conseguir medir e reavaliar o resultado das nossas intervenções versus os resultados obtidos. Mas não adianta nada monitorizar alguém se a gente não sabe o que a gente está utilizando para olhar aquele fenômeno observado, né? Essa aqui é uma foto famosa, antiga, de um presidente americano, observando aí com seus comandantes militares manobras de exercício, porém o seu binóculo tinha um probleminha, né? Estava com os tampões e ele, ok, segue o jogo. E é mais ou menos isso em hemodinâmica. Você pode ter a melhor estrutura de monitorização invasiva possível, se você não souber interpretar, aquilo não vai te trazer uma informação viável. Ao mesmo tempo, você também, muitas vezes, vai ter pacientes onde só a monitorização hemodinâmica básica, baseada em medidas não invasivas, também vai ser insuficiente para te promover uma adequada avaliação da condição perfusional daquele indivíduo naquele momento. E quem é que precisa de monitorização hemodinâmica? Basicamente, quem tem disfunção orgânica aguda, não precisa ser uma hemodinâmica, mas outra qualquer disfunção pode cursar associadamente à hemodinâmica, e isso piora a disfunção primeira com o acoplamento da hemodinâmica, ou aqueles doentes que têm um risco de disfunção orgânica, por exemplo, cirurgias de grande porte, né? E qual o objetivo dessa monitorização hemodinâmica? A gente lembra desse gráfico também essencial dentro da terapia intensiva, né, que avalia aí, sempre faz a correlação entre a oferta de oxigênio e o consumo presente naquele momento dos pacientes, onde a gente recebe os pacientes, na maior parte das vezes, com risco de disfunção hemodinâmica, nessa faixa aqui, ou os pacientes sem disfunção do sistema, nessa faixa, onde a gente tem uma oferta de oxigênio bastante elevada, comparada à nossa necessidade de consumo. Então, na verdade, a gente geralmente tem uma reserva bastante grande de oxigênio disponível para captação tecidual periférica, quando necessário, com mecanismos de compensação. Lembrando aí que essa oferta é definida pela quantidade de oxigênio diluída no volume sanguíneo e quantas vezes você tem esse volume sanguíneo circulando pela periferia, né? Então, na verdade, de uma forma muito simplista, é um sistema hidráulico que quantas voltas ou quantos litros por minuto ele fizer, ele vai estar ofertando uma quantidade de oxigênio contida em 1 litro que circula 10 vezes por minuto para a periferia. Uma ideia simplista de avaliar isso. E o consumo seria justamente a diferença entre a quantidade de oxigênio que é ofertada para a periferia e aquela que retornou do lado direito do coração, né? Onde você tem a diferença entre as duas foi aquilo que foi consumido pela periferia. Então, fisiologicamente, a gente está nessa condição de normalidade, onde para situações normais de pressão e temperatura, a gente tem uma reserva bastante grande. A questão é que esse nosso amigo do caso clínico começa a ter uma insuficiência por causa da sua disfunção hemodinâmica em manter essa estabilidade. Então, por algum motivo, o doente que vai entrando em choque começa a ter ou uma queda do seu débito cardíaco, geralmente a causa mais frequente, ou uma queda no conteúdo arterial de oxigênio, ambas as situações podem estar associadas, por exemplo, choque hemorrágico, e por isso vai haver uma limitação, uma queda na oferta do oxigênio desse indivíduo. Até um determinado ponto, o consumo não é acometido, não é limitado por isso. Mas a partir de uma redução progressiva nessa oferta, vai haver uma situação onde, apesar do consumo ser fisiológico, vamos entender assim, ser um valor de, por exemplo, 10 unidades de oxigênio por minuto, ele começa a ficar reduzido para 8, para 6, para 4 unidades de oxigênio por minuto, não porque ele não precise de mais, mas é porque vem chegando para ele cada vez menos oxigênio, porque a oferta de consumo, a oferta de oxigênio, desculpe, vem sendo reduzida progressivamente às custas do mecanismo de choque. E é nessa situação que nosso amigo está. E a nossa função principal, qual é? É entender que ele teve em algum momento uma faixa de compensação do choque, onde lentamente a oferta foi sendo diminuída, porém era suficiente para manter o consumo adequado, até que ela começa a limitar esta queda da oferta, passa a ser um fator limitante do consumo.
E essa é a situação onde o choque está muito bem instalado. Vamos lembrar que, na verdade, ele já vinha se instalando nessa faixa azul aqui em cima, né? Claro que o doente ainda não tinha as repercussões severas do choque, no sentido de acidemia, lactato elevado, sofrimento celular. Mas esta virada aqui para onde começa a haver uma limitação no consumo por causa da oferta, é aonde começa a haver uma anaerobiose muito intensa, né? A deficiência de oxigênio vai promover uma limitação na geração de ATP às custas do bloqueio do ciclo de Krebs, que não vai conseguir pegar o piruvato e gerar mais 32 ATP gerando dentro do ciclo de Krebs. O que vai acontecer? Você vai transformar através da glicose por um metabolismo até anaeróbio, ela vai ser reduzida até piruvato e vai se acumular e ser transformada em lactato, né? E esse metabolismo não oxidativo gera 2 ATPs. Então as células vão ter que gerar milhares de quilos de metabolismo anaeróbio para compensar essa deficiência de oxigênio que está havendo pela condição hemodinâmica do choque, nessa limitação da oferta contínua de oxigênio. E quando a gente ressuscita esse nosso amigo, através de várias intervenções disponíveis, o que a gente quer fazer? Restabelecer esta oferta de oxigênio, que passa por um aumento do débito cardíaco e ou uma adequação do conteúdo arterial de oxigênio, para fazer com que se reverta aquela condição de limitação na oferta de oxigênio. E a gente devolva o paciente para esta área paralela da curva, onde ele não dependa mais o seu consumo pela oferta, onde ele entre num ponto de independência do consumo, onde ele vai se estabilizar, a despeito de aumentos progressivos da oferta. É chamado DO2 crítico. E para entender o que está alterado nesse indivíduo, a gente vai lançar mão de sistemas de monitorização. Tem vários para fazer isso. Os mais simples, né, que são os não invasivos, eles têm algumas características bastante óbvias, mas que às vezes a gente não para pensar nelas, né? Eles são objetivos, rápidos, mensuráveis, reprodutíveis, e todo mundo tem que estar familiarizado, e a equipe multi também, sobre essas técnicas, porque todo mundo já viu artefatos, né? Quantos alarmes de taquicardia ventricular não tocam, porque, na verdade, o aparelho está contando o QRS e a onda T junto, no mesmo complexo, dobrando a frequência, né? E uma série de outros interferentes. Por isso, a ideia é de saber cada método, as suas limitações, suas qualidades e os seus interferentes. Dentro desse contexto de monitorização, a monitorização vai dar uma noção geral para a gente de como está a hemodinâmica do doente. Lembrando que ela tem limitações por não ser não invasiva, mas a gente não pode desprezar, como a gente vai comprovar a seguinte, tá? Vai servir como guia para o estado patológico e respostas às nossas intervenções, principalmente também reconhecimento das complicações das nossas intervenções e da disfunção orgânica. E também na forma de retirada das medidas terapêuticas utilizadas para a estabilização do choque, a monitorização hemodinâmica serve para nos orientar da estabilidade do sistema, mesmo na retirada das medidas de suporte que foram muito mais necessárias anteriormente e agora menos. E das monitorizações hemodinâmicas não invasivas que a gente usa de rotina, a gente tem várias, né, bem conhecidas de todas, mas que vale a pena a gente mostrar a importância e a relevância delas e alguns pontos fracos que elas têm. Parece ridículo, mas o monitor cardíaco contínuo é essencial para nós, afinal de contas o débito depende da frequência, né, e variações muito elevadas de frequência, assim como muito baixas, além de serem sinais clínicos de alerta, impactam efetivamente na oferta de oxigênio, né? Lembrar sempre só algumas sugestões, alguns cuidados com artefatos, mas principalmente nessa situação, lembrar que se você vê uma alteração eletrocardiográfica que te chama a atenção no monitor, apesar de haver registradoras, registros muito bons do sistema de monitorização contínua, sempre vale a pena uma checagem com eletro, tá? Porque não obrigatoriamente a derivação D2 que você está vendo no monitor é a D2 do paciente de fato. É comum haver inversão dos cabos, a monitorização do doente, pela questão de banho, transferência para exames, o que você quiser. Então sempre é interessante a gente fazer um eletrocardiograma nessas situações. A pressão arterial não invasiva, né? A gente utiliza sempre o método oscilométrico, diferente do Rivarov, que a gente utiliza com manguito e estetoscópio. Ele tem algumas vantagens, porque você pode ajustar e pode ser repetido milhares de vezes, com o intervalo que você regula, libera a mão de obra, mas vamos lembrar que a gente tem problemas com eles. Por quê? Porque, por exemplo, arritmias começam a impactar nesse valor de leitura. Tamanho do manguito com certeza impacta na nossa leitura e nem sempre o manguito está calibrado para aquele paciente. E hipotensões muito severas não vão ser percebidas por esse aparelho, no sentido de que
o 40 ou o 20 que ele te mostrar de PAM pode ser o mesmo valor no doente, no sentido que a variação é do método e não da hipotensão severa que ele apresenta. No entanto, de novo, a validade do uso diário disso, mas sempre interpretar com críticas, principalmente com movimentação do paciente, já que, como ele é oscilométrico, à medida que ele desinsufla o cuff, qualquer movimentação do paciente vai alterar a medida final. E se você tiver dúvida do valor que você está lendo, o sistólico e o diastólico frequentemente são os valores que mais se distanciam e mais sofrem interferência, e o valor da PAM, que o método não invasivo te dá, é o mais confiável. Apesar das críticas, ele é o mais confiável que você pode ter. Utilizando o mesmo princípio, né, de pressão arterial não invasiva, existe aí a possibilidade de você fazer as monitorizações da pressão de pulso periférico, né, utilizando alguns sistemas que vão utilizar o cuff e também métodos oscilométricos de variação e também testes de estresse para também avaliar um pouquinho a resistência vascular sistêmica através de uma insuflação potente do cuff e uma rápida desinsuflação. E o aparelho vai poder perceber as oscilações da pressão de pulso periférico a partir e tentar entender e estimar por aí o que está acontecendo com a resistência vascular sistêmica. A forma mais desenvolvida de monitorização hemodinâmica utilizando esse método de fotoplatismografia é uma metodologia chamada ClearSight, tá? Que utiliza manguitos periféricos que você coloca nos dedos do paciente, uma forma extremamente não invasiva e tranquila de colocar. E assim, tem uma sensibilidade, uma especificidade em relação à detecção de pacientes que respondem a volume, uma pergunta muito frequente que a gente vai voltar para ela mais adiante, bastante interessante. Qual o problema? Eu dependo, para ter uma confiabilidade no método, uma resistência vascular sistêmica, vamos chamar assim, de autônoma por parte do doente. Mesmo que ela esteja baixa, ok, ou mesmo que ela esteja alta, ok. O método é bastante válido. Qual o problema? Se eu liguei um vasopressor nesse doente, eu alterei a resistência vascular sistêmica dele artificialmente, e aí o método se perde em termos de sensibilidade e especificidade. Então, é um método muito interessante para doentes que vão para o centro cirúrgico, para procedimentos de médio porte, porque aquele doente que não instabiliza é uma medida bastante interessante de manter o doente dentro dos trilhos. Mas aquele doente que instabilizou, talvez ele deixe de ser um método adequado e a gente escalone isso para um outro método. Mas é uma modalidade não invasiva de avaliação, tá? É um método interessante de ser utilizado. Uma outra modalidade que a gente tem, só lembrando, né, desculpe, uma limitação do método, é que se ligou droga vasoativa ou o doente tem uma arritmia, por exemplo, uma FA, esse método também perde a sensibilidade, tá? Lembrando da importância do exame físico, a gente já sabe hoje, né, que o Mottling, principalmente para pacientes em choque séptico, tem uma relação direta com mortalidade. Quanto mais áreas, né, de Mottling, de áreas de livedo reticular e extremidades, principalmente região de joelho, eles refletem, na verdade, o quê? O grau de estresse de microcirculação, de falência da microcirculação periférica. Isso repercute em parte tudo o que está acontecendo nos outros órgãos, em maior ou menor intensidade, através de uma simples observação clínica da pele dessa região, né? Mostrando aí uma estase venosa às custas justamente do absoluto colapso da microcirculação dessa região, que é o que se representa o Mottling. Também existe aí uma relação bem interessante, né? Que, por exemplo, você tem o Surviving Sepsis Campaign orientando para regiões onde você tem muito pouco recurso para suporte ao doente em sepse, ele utiliza o quê? O Mottling como indicador de perfusão e de ressuscitação. E aí tem uma correlação muito boa com mortalidade e redução da mortalidade. E a gente, às vezes, subestima isso e fica procurando grandes métodos de monitorização hemodinâmica mais invasivos aí. De novo, é limitado, mas prático, simples e à mão sempre que a gente precisa. Da mesma forma como o tempo de enchimento capilar. Com as suas críticas também, né? Por quê? Porque a gente sabe que a metodologia padronizada para fazer a manobra de tempo de enchimento capilar orienta que você faça por 15 segundos a compressão da falange distal do indicador e você cronometra o tempo de retorno, né? E a gente sabe que hoje é difícil fazer isso de uma forma padronizada. Se o doente usar droga, qual o valor disso? Então tem uma série de interferentes, mas, de novo, tem uma validade interessante, já comprovada em trabalhos que mostraram pacientes que eram ressuscitados, né, utilizando-se principalmente em choque, né, principalmente o tempo de enchimento capilar, e olha que interessante, ele se mostrou tão bom ou melhor que o lactato do paciente como guia de ressuscitação.
Olha que interessante, né? Um dado clínico padronizado, obtido de forma padronizada, pode ser, e é, né, um grande indicador de ressuscitação hemodinâmica nos pacientes, até melhor que o laboratório. Os problemas dele, a gente havia conversado, basicamente o valor normal em doente grave com uso de drogas já fica subjetivo, aquele valor de 15 segundos é para pacientes de ambulatório, mas a gente pode utilizar isso no doente grave. Ambiente, temperatura, cor da pele, tudo isso influencia na nossa leitura, mas assim, pode-se utilizar esse sistema, ele se mostrou efetivo em várias situações. Assim como a diurese, né? Apesar de ter seus interferentes, como a gente também sabe. Por exemplo, a questão da diurese para nós é um problema se você está dando, por exemplo, agentes osmóticos no paciente, como paciente no trauma com TCE, paciente uso de diuréticos por balanços hídricos que você precisava controlar, pacientes com diabetes insípidos, né, ou pacientes, por exemplo, que têm uma obstrução da sonda e que subitamente te reflete naquilo numa oligoanúria e você começa a tratar aquilo como choque, quem nunca, né, do tipo, nossa, o paciente parou de urinar, vamos dar volume. Muitas vezes é uma sonda te pegando desatento nessa situação. Te dei uma viagenzinha a respeito de vários modos de monitorização hemodinâmica não invasiva, mas tudo isso serve para a gente tentar entender os mecanismos por trás do choque do paciente, ao mesmo tempo que a gente trata o choque. De uma forma muito simplista, né, os 3 P's, Pump, Pipe e Preload, são os grandes fatores que a gente vigia nos nossos doentes e a gente tem de interferência. E, mais uma vez, se a gente reduzir isso às nossas intervenções, os pacientes são sempre avaliados dentro do seu choque por uma redução da oferta, do consumo, da oferta de oxigênio, o que envolve acometimento de débito cardíaco ou conteúdo arterial. Geralmente na abordagem desse paciente, onde a gente estabiliza uma via aérea, ajusta a oxigenação do paciente, o paciente não tem perda de transportador, leia-se hemoglobina, nos restam as variáveis que influenciam o débito cardíaco, basicamente pré-carga, inotropismo e pós-carga nesses pacientes, né? E a primeira variável, a mais frequentemente abordada nesses doentes, na maioria dos choques, vai ser a pré-carga. A gente vai dar volume para o doente, mais volume para o doente, mais volume para o doente, e o doente não melhora. E aí a gente fica na dúvida, e agora? O que aconteceu? Errei minha avaliação, a causa do doente não é uma componente hipovolêmico mais importante, pode ser um distributivo puro, pode ser só um cardiogênico. Obviamente que várias avaliações são feitas antes da gente tomar essa decisão de dar 1 litro às cegas para esse paciente. Mas vamos focar um pouco agora na questão da ressuscitação volêmica no paciente em choque, porque ela é uma medida e é a mais frequentemente utilizada. E o soro, independente da solução que você dê, é uma medicação que tem seus efeitos colaterais e tem dose. E por isso a gente precisa prestar atenção nesta intervenção para não prejudicar os nossos doentes, no sentido de deixá-lo numa condição de uma limitação da sua pré-carga ou de haver um exagero absurdo na mesma. E esse paciente entrar numa condição de um balanço hídrico muito positivo e que vai ser desfavorável para a sua evolução, como a gente vai ver. O princípio de se utilizar volume para ressuscitar paciente em choque é bem conhecido já desde o final do século XIX, começo do XX, onde o Otto Frank, no finalzinho do XIX e no começo do XX, o Starling complementou a teoria do Frank, definiram muito bem, né, juntando os dois conceitos, de que a gente tem um volume sistólico que depende da sua pré-carga, até um determinado ponto, onde mais aumentos de pré-carga não vão determinar maiores aumentos do volume sistólico. Se a gente lembrar do nosso paciente em choque, as causas mais frequentemente associadas são pré-carga e cano, tá? No sentido de vaso de periferia. Claro que as causas específicas de infarto, TEP, tamponamentos também têm algum componente, claro, um componente principal de bomba, mas a periferia também pode sofrer por isso. E a pré-carga pode influenciar o desempenho dessa bomba, mesmo nessas condições onde a bomba é o grande problema. Então, a pré-carga é sempre uma preocupação em qualquer paciente de choque, né? E o grande problema é definir onde é que o nosso paciente está. Se ele está numa fase ainda volume responsiva, em termos de ganhar volume sistólico e melhorar o seu choque a partir de mais pré-carga, ou se ele já está numa fase não responsiva ao aumento da pré-carga, às custas das nossas intervenções. E isso, assim, é uma dúvida que já vem do século passado, desde a década de 40, 30, quando se entendeu melhor o choque hemorrágico, começou a se encaixar mais conceitos a respeito de outras formas de choque,
E esse questionamento ainda é muito difícil de ser respondido, a despeito dos avanços que a gente tem tido. E um documento interessante que tentou compilar tudo que a gente conhece a respeito dessa estratégia de reposição volêmica no paciente grave foi resumida aí há cerca de 3 anos atrás, né, num consenso publicado pela IFA, né, Science International Fluid Academy, que tenta marcar muito bem alguns estágios de ressuscitação do choque, na condição de resgate desse doente, qualquer que seja a forma de choque, com foco principal na questão de volume, como é que a intervenção, aumento de pré-carga, se comporta ao longo desse tempo, né? E aí esse consenso tenta organizar um pouco o pensamento e o conhecimento da gente em cima de 4 fases dessa ressuscitação. A primeira, chamada de ressuscitação propriamente dita, é onde você efetivamente ainda está numa fase de dependência do volume sistólico às custas da pré-carga, e é onde você precisa efetivamente aumentar a pré-carga através de volume, né? Sugestões aí de 3 a 4 ml por quilo em 10 a 15 minutos, né? Se não responder nessa intervenção em 10 a 15 minutos, pensar já em droga vasoativa. A gente sabe que hipoperfusão, em qualquer situação de choque que persista, ela vai agravar a intensidade do choque, vai piorar as disfunções orgânicas. Então, uma tendência de que enquanto se dá volume e não vai se verificando resposta de melhora da perfusão, já se pensar brevemente no resgate hemodinâmico às custas de vasopressor. Sempre recomendando aí um cuidado na questão dos 30 ml por quilo, né, recomendado, por exemplo, pela Surviving Sepsis, porque isto é uma regra que vai servir a todos os doentes? Não. Tem pacientes que com 20 já vão estar ressuscitados adequadamente, e tem aqueles doentes que não vão tolerar 20, né? E tem outros doentes que vão precisar de 60 para estarem adequadamente colocados na sua curva de Frankenstein numa fase de não resposta. E a gente está falando desse momento aqui inicial do choque, a questão da abordagem de aumento, né, de abordagem de pré-carga desse indivíduo através de expansões volêmicas. A fase do O, né, é a fase de otimização, ela começa a efetivamente tirar o doente daquela curva, daquela pior parte da curva de Frankenstein, aumentando seu volume sistólico a partir da pré-carga, mas é onde o doente começa a querer entrar naquela fase de retificação, onde ela vai ficar independente dos aumentos de pré-carga, não vai mais haver aumento do volume sistólico. E aí esse momento ele é individualizado, ele é daquele doente, não tem como se ter uma avaliação geral para todos nesse momento. E aí você pode fazer algumas formas, né? Uma delas é você fazer provas de volume e verificar se esse paciente tem ou não melhoras de volume sistólico, e você pode acoplar a isso marcadores de hipoperfusão clínicos, como, por exemplo, o Motley, tempo de enchimento capilar, o lactato, são coisas que vão te auxiliar a entender o que está acontecendo aqui, tá? E nessas provas de volume, isso vai ter a questão, tanto nessa fase de ressuscitação quanto na otimização, que volume você vai dar, até quando, com que limite, e aonde o volume não funciona mais, e aonde eu vou ter que virar a minha estratégia terapêutica para uma droga vasoativa. E essa fase nem sempre é muito clara, e clinicamente nem sempre é muito clara. Na fase de estabilização, é onde você começa a ver o doente já bem perfundido, o paciente ressuscitado, necessitando de muito menos intervenções para manter sua perfusão adequada, aonde pode haver uma necessidade ou não de alguma expansãozinha volêmica, mais um ajuste fino na pré-carga, mas isso é muito mais frequente na fase anterior de otimização. Aqui é basicamente aquele segundo, terceiro dia do paciente no choque séptico, que já começa a necessitar de muito menos expansões, e você procura fazer um balanço mais restritivo, né? Você deixa de expandi-lo desnecessariamente, ou um balanço hídrico mais positivo através de soluções de manutenção, diluições elevadas para drogas, antibióticos, medicações, onde você procura aí um equilíbrio da volemia, buscando um balanço hídrico zerado a partir daqui, ou um pouco negativo, já começando a surgir sem repercussão para o paciente. E uma fase onde o doente desinflama, recupera seu endotélio, começa a mobilizar líquido de interstício e vai para uma fase de um balanço negativo, muitas vezes espontâneo, quando a função renal não está severamente acometida. A gente pode auxiliar esse paciente, principalmente naqueles que têm a função renal acometida, a ideia de um diurético ou fazer esse ajuste por uma ultrafiltração nos pacientes que estão em diálise nesse momento. Aonde você controlou já o quadro do choque do paciente, ele já está em franca resolução, aonde tudo aquilo que ele recebeu a mais de volume desde quando ele chegou, não é mais necessário para ele, e ele começa a devolver para a gente de uma forma muitas vezes espontânea. A questão principal onde a gente vai se focar, gente, é nesse pedaço aqui.
né? Na questão da fase de ressuscitação e otimização, onde a gente tenta sempre procurar identificar o paciente que ainda está naquela fase fluido-responsiva do Frank Starling. E a gente vai olhar que a nossa sensibilidade para determinar isso com dados clínicos beira-leito, ela é péssima, tá? No sentido que 50% dos pacientes, né, que a gente consegue com os nossos métodos clínicos e outros métodos de identificação, podem ajudar a gente a identificar quem ainda é fluido responsivo. Ou seja, faz uma bem me quer, mal me quer, né? O segundo doente de choque hoje vai tomar volume, o terceiro não vai, o quarto vai continuar tomando, o quinto não vai, por aí adiante, né? É mais ou menos igual do que se a gente jogar uma moeda para cada doente e tentar identificar aquele que vai ser fluido responsivo ou não vai. Logicamente, tudo isso baseado em dados clínicos de avaliação. Então, portanto, a gente precisa efetivamente refinar a nossa identificação do paciente, desse indivíduo que é responsivo ainda a volume e que eu não vou nem privá-lo de volume e nem encharcar aquele paciente que não responde mais. Por quê? Porque a gente sabe dos efeitos colaterais que são os dois extremos desta medida. O doente hipovolêmico continua hipoperfundido, ele continua com disfunção orgânica e vai piorar a sua injúria renal. Aquele doente que eu exagerar na minha ressuscitação, ele vai ficar hipoxêmico, ele vai ter mais edema, ele vai ter mais escara, ele tem mais hipertensão associada à congestão orgânica e disfunção de órgãos. São pacientes que desnecessariamente passaram da sua pré-carga. O ideal é a gente conseguir achar o meio termo, algo que não é fácil, mas é possível, né? Quando a gente vai ver esse paciente em choque, a gente tem hoje os protocolos de abordagem do doente que chega para nós, ou na emergência, ou numa enfermaria, ou mesmo na UTI, a gente associa, né, o uso de ultrassom com dados clínicos, obviamente, com a história, com mais exame físico, para tentar identificar os mecanismos de choque por trás, né? Pensando lá na bomba, no cano e na pré-carga, você pode utilizar, por exemplo, o FOLS, né, e associar também o Blue para esse paciente, onde a gente vai conseguir tirar o que para ele com um POCUS, né, um ultrassom de uma forma rápida. A gente vai conseguir verificar se existe ou não dilatação do VD ou derrame pericárdico sendo um choque obstrutivo de origem cardiogênica. Não é isso que está acontecendo? Ótimo. Será que esse doente tem, então, edema pulmonar? Ou no meu eco eu já vi uma disfunção orgânica brutal, biventricular? Poxa, possivelmente isso tem um componente mais importante de cardiogênico. E se eu não tiver esses três anteriores, possivelmente eu tenho o quê? Um componente hipovolêmico mais importante. E se eu não tiver sinais francos de hipovolemia, provavelmente esse doente é um choque distributivo, aonde a reposição volêmica se faz necessária. Assim como no anterior, quando o hipovolêmico é o principal. Então, na verdade, a gente consegue, na estratégia de rápida observação desse doente, avaliação da condição de choque, já ter pacientes fluido-responsivos muito nitidamente identificados, né? Só pelo meu ultrassom e, obviamente, pelo exame clínico e pela história. Mas, pensando naquela fase, saindo da ressuscitação e indo para a otimização, a coisa muda de história. Por quê? Porque aí eu começo a perder a sensibilidade desses meus métodos, né? E aí eu preciso lançar a mão de alguns outros. Por exemplo, para refinar essa minha sensibilidade, a gente pode utilizar o VTI, onde eu vejo o paciente, por exemplo, no leg rising ou numa prova de volume de 300 ml, ganhar mais do que 13%, 15% do seu VTI em cima dessa mensuração do ecocardiograma beira-leito. Posso ver também o índice de colapso da veia cava inferior ou análise de pressão, da variação da pressão arterial média desse paciente, com variações de volume sistólico, ou delta PP, ou delta down, como você quiser chamar. Mas são todas metodologias um pouco mais, essas principalmente associadas à análise da pressão de curva arterial média, é um método minimamente invasivo e que frequentemente a gente demora a ter acesso, no sentido de não ter no pronto-socorro, não ter na enfermaria, e trazer esse doente para a UTI até que ele tenha essa PAM, tudo regulamentado, são 30, 40 minutos para que tudo esteja adequadamente colocado. Lógico que o ultrassom ele vai te dar outros dados, não só para diagnóstico do mecanismo de choque, mas, obviamente, mensurações de resultados das intervenções que a gente coloca, intervenções terapêuticas. Mas tem alguns outros métodos não invasivos também, como eu coloquei lá como ClearSight, que aqui não se encaixa, é um outro perfil de paciente, é o paciente mais cirúrgico, que também pode ajudar a gente de uma forma rápida, como, por exemplo, a bioimpedância. Tá? O princípio da bioimpedância qual é? Na verdade, a ideia é passar uma corrente elétrica através de um tecido e medir a resistência à condução dessa eletricidade que esse tecido promove para a gente. Tá? A ideia disso é bioimpedância.
O princípio da bioimpedância com foco em hemodinâmica, lógico, tem bioimpedância pulmonar, tem várias outras formas de você fazer, tá? Mas aqui é uma bioimpedância com foco na hemodinâmica do paciente. Isso daqui é um método chamado, o nome do dispositivo é Starling, tá? É um monitor que é da Baxter, e ele utiliza o método de bioimpedância, bioreactância torácica. Bioimpedância, o que a gente faz? A gente coloca 4 sensores na pele do indivíduo, tá? Um colocado em cada lado, abraçando a clavícula, outro na transição do gradeado costal para o abdômen, tanto no hipocôndrio direito quanto esquerdo, e com isso a gente faz o quê? A gente cria uma caixa, um quadrado, que tem 2 emissores de corrente, um emissor e um receptor, e 2 leitores da impedância na condução desta corrente elétrica. Isso, um de cada lado, tá? Então, são 2 pares de sensores colocados em cada hemitórax, um em cada hemitórax, e com isso a gente fecha um quadrado. Dentro desse quadrado elétrico criado, o que a gente vai verificar ao longo do tempo? Se cria uma corrente elétrica absolutamente imperceptível para o paciente, é uma corrente contínua, então a gente não pode chamar as alterações na condução dessa corrente de resistência, tá? A gente tem que chamar isso de impedância. A resistência, por um conceito físico, eletrofísico, só vale para corrente alternada, tá? Então por isso que a gente fala de bioimpedância, mas o conceito é o mesmo. O que você perde de energia na condução da corrente contínua por aquele tecido? O fato é que quando você faz esse quadrado em volta do tórax do paciente, você está querendo observar ao longo do tempo o que acontece com as oscilações de volume dentro do tórax do indivíduo, tá? Então a gente está vendo aí uma ressonância cardíaca de um paciente, a gente consegue observar aí as oscilações de volume que acontecem dentro desse tórax ao longo dos ciclos cardíacos. E com isto vai havendo uma oscilação na capacidade de condução da corrente elétrica através desta região. Leia-se aquela captada pelo quadrado, pelo aquele quadrado montado no tórax. Então, essas oscilações de volume dentro do tórax vão mudando a corrente elétrica que é conduzida de forma contínua. E essas oscilações, elas são medidas pelo sistema, tá? E essas oscilações, as inicialmente obtidas, são chamadas de bioimpedância. Então, ao longo do ciclo cardíaco, você tem uma diferença na condução determinada pela oscilação deste coração e de todos os vasos preenchidos, isso artéria pulmonar, sangue capilar pulmonar, todo o conteúdo líquido dentro do tórax vai promovendo ao longo dos ciclos uma oscilação na condução dessa corrente. O que é interessante disso é que, se eu deixar o indivíduo em posição de repouso, tá, e fizer a comparação entre essas oscilações na condução da corrente elétrica e comparar isso com o Swan-Gus, a sensibilidade, a especificidade do método é acima de 90%. Tá? Então, ele já está validado, medida da bioimpedância, para avaliar o quê? Para avaliar o débito cardíaco do paciente. Tá? E ele tem uma coisa mais interessante ainda, que é o quê? Que eu posso observar o sistema cardiovascular do indivíduo, mesmo em choque, em repouso, leia se ele está estabilizado no momento X do choque dele, no momento de ressuscitação, e eu tiro uma fotografia da bioimpedância dele agora. E aí eu estresso esse sistema hemodinâmico com um novo estímulo, por exemplo, 300 ml de volume, ou, por exemplo, com um leg rising desse paciente. Tá? E aí eu uso o mesmo método e meço novamente. O que é interessante é que o sistema vai poder comparar as duas medidas que ele obteve e vai acontecer o que a gente chama de mudança de fase do ciclo cardíaco, que é justamente as oscilações de corrente entre o repouso e o movimento mais intenso de mudança da impedância torácica. Isso vai se gerar uma fase entre os ciclos pré e pós-medida, e com isso eu consigo verificar se o indivíduo mudou o seu débito cardíaco por causa do meu estresse. A bioimpedância vai ser capaz, ele até mostra isso no gráfico bem bonitinho, que está aqui, ó, que é o próprio gráfico do Starling, mostrando se ele está numa fase de dependência ainda da pré-carga ou de independência. Então, de uma forma não invasiva, eu consigo avaliar e identificar o meu indivíduo fluido responsivo, com algumas grandes vantagens. Métodos de pressão arterial média dependem se o doente está entubado ou não está entubado. Variações de carga inferior dependem do estresse inspiratório do paciente. Esse método não.
Ele não depende da condição da via aérea do paciente, entubado, extubado, taquipneico, taquicárdico ou não, tá? Problemas do método, né? Mesmo em arritmias, por exemplo, métodos de pressão arterial média também tem suas limitações, não conseguem ser efetivos em avaliar. Esse método consegue, ele independe da arritmia presente. Porém, tem algumas limitações. Por exemplo, próteses metálicas intracardíacas. Você altera completamente a condução, né? Marca-passo bicameral. Existe uma alteração bastante importante na condução. Então, essas são algumas restrições do método. Mas ele é interessante porque ele consegue te dar débito cardíaco, ele tem junto do sistema um manguito de pressão arterial não invasiva, ele consegue te ver cálculo de resistência vascular sistêmica, ele consegue te ver a variação do volume sistólico e o índice cardíaco do paciente também. Então, a gente está conversando aqui a respeito de como enxergar o indivíduo fluido responsivo. A gente já conversou de métodos menos invasivos, como ultrassom, com certeza uma ferramenta extremamente útil e recomendada como a primeira, mas é operador dependente, é interdependente de operador, precisa de prática, aparelho, mas ok, isso vem crescendo e fazendo parte da grade curricular de qualquer emergencista, de qualquer intensivista. Mas uma vantagem de um método contínuo como esse é que ele verifica isso para mim de uma forma periódica, ele não é contínuo batimento a batimento, mas a cada 3 minutos ele me dá uma medida do índice cardíaco do paciente por bioimpedância, e aí a gente segue as nossas intervenções a partir daí, tá? Ele tem um corte de índice de variação de volume sistólico de 10% para indicar um paciente fluido responsivo, uma boa sensibilidade, uma boa especificidade. Então, até agora a gente falou em identificar quem se beneficia de volume. A pergunta seguinte é qual o volume, né? Cristalóide, coloide, gelatina, o que a gente pode dar? Bom, a primeira mudança, assim, a gente está no momento de analisar criticamente o que a gente tem feito em termos de ressuscitação volêmica. Então, a gente sabe que quem precisa ser ressuscitado e até quando precisa ser ressuscitado é uma pergunta crucial a ser respondida. Agora vem a pergunta seguinte, que é com o quê? Né? E muitas evidências têm surgido nos últimos 15 anos, reforçando que o nosso soro fisiológico, isso já era sabido, mas não era comprovado, é tudo menos fisiológico, né? Ele tem uma osmolaridade mais alta do que o plasma, tem muito mais cloro do que o plasma e uma série de outras limitações. Só para dar um exemplo, talvez vocês já tenham visto esse slide em algum momento, um pacotinho médio, pequeno, um pacotinho de 250 gramas de Ruffles, né? Vai ter 350 miligramas de sódio. Se a gente parar para pensar, quando a gente dá 100 ml de NaCl a 0,9%, a gente está dando 390 miligramas. Ou seja, 2 litros de soro fisiológico são praticamente 15 pacotes de Ruffle naquele doente. E o grande problema do soro fisiológico é o próprio cloreto de sódio. Por quê? Por causa de muito cloreto que ele tem e da tendência disso determinar a hipernatremia também no nosso paciente ao longo do tempo. E esse excesso de cloro, o nosso rim manipula muito mal a curto prazo, né? Ele não consegue compensar uma excreção potente de cloro de forma rápida. E com isso a gente vai para uma acidemia hiperclorêmica. Isso está associado tanto experimentalmente quanto clinicamente para maior inflamação, maior necessidade de vasopressor, colapso de microcirculação, aumento de necessidade de método dialítico, vasoconstrição de arteríola pré-renal, aumento da acidose metabólica. Então, a ideia é procurar hoje, cada vez mais, evitar a ressuscitação com soro fisiológico. Não significa que o cristalóide não funcione, mas hoje a tendência maior é se utilizar os cristalóides balanceados, que são cristalóides que se aproximam mais do plasma humano, que tem um pH mais próximo, que tem uma osmolaridade mais próxima e um conteúdo bastante menor a respeito de cloro. Nesse sentido, vários estudos tentaram mostrar isso, né? Então, a gente vê pacientes que foram ressuscitados com soluções balanceadas versus a salina usualmente utilizada, você tem uma hipercloremia definida, você tem uma queda do bicarbonato bastante definido, e nesses grupos ressuscitados se viu piora do ponto de vista de alguns desfechos, principalmente no séptico, né? Se viu uma piora da incidência de injúria renal aguda e de desfecho nesses doentes. De uma forma geral, na população geral do estudo, inclusive os sépticos, também se viu um benefício do uso das soluções balanceadas cristalóides, principalmente em relação ao desfecho global desse estudo, que era a mortalidade com disfunção renal associada, tá?
Nesse sentido, se promoveu aí uma sugestão e uma preferência do uso de solução balanceada para doentes em choque séptico. A questão do... Olha, e aí a gente começa a tentar botar as mais peças juntas, né? Porque a gente está falando do instrumento pelo qual a gente ressuscita. Mas e se independente do instrumento, pode ser ótimo, se eu ressuscitar demais ou ressuscitar de menos esse doente, se eu for mais restritivo, pensando em achar aquele ponto médio, o paciente que é responsivo a volume e aquele que não é mais, eu mudo de estratégia, será que eu acoplar as duas coisas, eu mudo de desfecho? A gente tem hoje estudos mostrando aí, comparando, né, a estratégia liberal de ressuscitação volêmica a partir de avaliações clínicas não muito precisas, né, as avaliações que a gente tem no dia a dia, versus aquele paciente que é melhor monitorizado e tem uma ressuscitação mais ajustada para a sua volemia, tá? Naquele momento. Porque a gente verificou que os pacientes que tiveram um volume efetivamente mais exagerado nas primeiras 24 horas, aquele grupo que foi de estratégia liberal tomou 3,5 litros versus 1,3 litro do grupo mais estreito. O número de desfechos de efeitos colaterais em ambos os grupos não foi significativamente diferente e também não foi a questão de mortalidade nos pacientes. Tá? E foi um estudo razoável, 780 pacientes em cada braço, não mostrando grande diferença. Ah, Zé, então peraí, quer dizer que não tem sentido o que a gente faz? Não, não é isso. É que a situação ela é multivariável, né, dependente. E por isso que a gente controla uma, mas tem uma série de outras que flutuam. Aqui a gente controlou duas, e mesmo assim a gente não conseguiu enxergar desfecho. Só um exemplo para mostrar como isso é complicado, né, bastante dependente de vários fatores. Então a gente não vai achar uma pílula mágica, ou uma solução mágica, ou um método de motorização mágico, ou um indicador mágico que vai resolver todos os nossos problemas. É o conjunto da obra que nos aproxima do melhor resultado. Em populações específicas, por exemplo, cirúrgicas, né? Aqui é um pessoal que ia para cirurgia abdominal de grande porte, também se verificou problemas para esses pacientes utilizando solução salina. A gente verificava, por exemplo, que os pacientes no intraoperatório, que eram mantidos na sua ressuscitação assim, precisaram de mais droga vasoativa e fizeram acidose hiperclorêmica com mais acidemia também. Tá? Esse estudo teve que ser interrompido por causa do volume, o meta era mais ou menos 300 doentes em cada braço, acabaram acontecendo 75 em cada braço, e o que aconteceu foi que os pacientes que estavam ressuscitados com soro fisiológico, estavam fazendo acidose hiperclorêmica de 7,1, 7,15, algo que eles entenderam como de risco para o doente, pararam o estudo, tá? Que era um dos thresholds de suspensão do estudo. Para mostrar como efetivamente assim, o mesmo instrumento em vários cenários pode ter desempenhos melhores ou menores, né? No sentido de que a gente olhou lá no séptico, melhorou a disfunção renal. Aqui no paciente com cirurgia abdominal, precisou de mais droga vasoativa. Então também é um problema a questão do doente, do contexto que a gente usa. Se a gente falar de cirurgia cardíaca, então, é outro universo. Mas as variáveis são mais ou menos as mesmas. Então, sobre o tipo de solução a ser utilizada, a gente viu lá atrás para quem, quando e quanto de solução tentar utilizar, medir, captar o doente que não responde mais a volume e eu mudo de estratégia para manutenção do choque dele. Para o tipo de solução a ser colocada, né? A gente não conhece exatamente os mecanismos pelos quais essa acidose hiperclorêmica determina no paciente um pior desfecho. Efetivamente, são mecanismos supostos, alguns de bancada, alguns até vistos clinicamente, mas a gente não entende direito essa fisiopatologia pela qual o soro fisiológico está sendo lesivo para o paciente. Não que a gente não sabe que é lesivo, a gente tem essa associação nítida. O mecanismo de causa é que ainda não é muito claro, tá? Também tentar identificar nos pacientes que talvez se beneficiem de um tipo de solução diferente. Então, é comum você ver, por exemplo, no paciente no intraoperatório, o anestesista começar com uma solução de manutenção cristalóide, no meio da cirurgia associar coloide, depois ele puxa um pouco de balanceado, porque ele entende numa cirurgia de grande porte que os momentos do doente dentro do processo cirúrgico são diferentes, e talvez a solução a cada momento também seja, né? A doença de base do doente que traz para nós o paciente na terapia intensiva também, será que não influencia uma escolha de solução, um perfil melhor? A gente sabe, por exemplo, que a albumina em paciente com TCE com certeza não combina o soro albuminado nesse doente, porque ele morre mais de hipertensão intracraniana. Da mesma forma com o doente séptico, o doente cardiogênico, será que a mesma solução teria o mesmo comportamento?
comorbidades desse indivíduo tem, quais são as principais disfunções orgânicas que o trazem para nós, será que um doente de insuficiência renal, uma disfunção renal aguda, não mereceria basicamente solução balanceada? A gente não tem estudo vendo só isso, né? A gente tem o comportamento dos doentes que desenvolvem esse tipo de disfunção, parece ser melhor com a balanceada, mas a gente não fez um estudo específico para essa população. A condição hemodinâmica, no sentido de causa do choque, características laboratoriais de mais ou menos acidose metabólica alática que esse indivíduo tenha, será que nesse indivíduo fisiológico é muito mais lesivo do que é no paciente que está sem essa acidose num grau determinado? São perguntas a serem respondidas ainda, tá? De qualquer forma, depois dessa salada que eu coloquei um pouquinho na cabeça de vocês, porque muito do que eu falei, nada é faça, é desse jeito, veja, procure, vamos tentar organizar um pouco as coisas agora, tá? E para isso a gente volta para o caso clínico. Então, nosso amigo estava lá na porta do pronto-socorro, com uma PA de 80/50, um lactato de 30 já na primeira hora, sendo ressuscitado pelo bundle, tá? Essa monitorização dele inicialmente foi feita com o Starling, num paciente com índice cardíaco inicial de 1,8 litros por minuto. Eu não preciso fazer um leg rising para entender que esse indivíduo é responsivo. Ele tem sinais clínicos, né, de hipotensão, de má perfusão, não havia congestão não havia congestão pulmonar. Se você pensar num POX para te auxiliar, ok, não tinha disfunção ventricular grave, não tinha sinais de obstrução, choque obstrutivo, optou-se por reposição volêmica para ele. Se deu para esse paciente 1 litro de plasma light, a PA melhorou em alguma coisa, tá? Enquanto corria esse litro. Chega um segundo lactato para nós com algum grau de melhora, e o paciente melhorou seu índice cardíaco, com 1,8, com 2,5. Ou seja, se a gente lembrar daquele gráfico, a gente vai estar subindo na relação de Frank-Starling ainda. Qual a dúvida? Se ele já não virou a curva, entrou naquela fase paralela de independência do volume sistólico. Depois de 1 litro, eu fico na dúvida. E agora? Dou mais meio, dou mais 1, dou mais 2 ou começo a pensar em vasopressor? Não sei se o indivíduo é fluido responsivo. E nesse momento, uma manobra de fluido responsividade me auxilia a responder essa pergunta. Será que eu deveria dar para esse doente mais volume ou deveria passar para outra alternativa? E quando eu faço para esse paciente, depois do primeiro plasma light, eu estou nessa fase inicial de ressuscitação, né, na fase de resgate hemodinâmico do paciente, eu vejo que ele não é mais responsivo depois do meu litro. E talvez se eu insistisse nesse caminho, o pulmão está seco, então, quando você começarem a surgir crepitações na ausculta, a gente já passou basicamente em 30% a pré-carga do indivíduo para ele começar a ter uma água extrapulmonar suficientemente intensa para você começar a ouvir crepitação. Então, é um sinal tardio de congestão pulmonar. E eu já percebi isso antes, porque eu fiz o leg rising ou fiz uma prova de volume e ele não é responsivo. Vamos lembrar que, por exemplo, se é um paciente com trauma de bacia ou coluna, eu não posso levantar as pernas. Uma prova de volume poderia ser feita. E aqui eu mudo de estratégia, porque não é mais volume que vai melhorar o débito dele. Eu vou para noradrenalina. E o meu doente melhora a perfusão e tem um lactato estabilizado, certo? Isso já na minha UTI. E os exames iniciais desse doente me mostram uma disfunção renal, uma acidemia, um base excess bastante consumido, e no final tudo se tratava de uma pielonefrite não obstrutiva no paciente. Ele continua recebendo seus cuidados, agora na UTI, lembrando que a gente fala olhando com foco na reposição volêmica para otimização da sua ressuscitação, ele precisou de algumas intervenções, além daquele meu primeiro litro, e agora ele tem 2,5 litros de plasma light, uma nora de 0,2 e novamente faz hipotensão, com 12 horas de evolução. Um índice cardíaco de 1,8. E a minha pergunta volta, e agora? Volume ou não? Pô, mas eu já dei 2,5 litros. Então, mas aquele ventrículo de 12 horas atrás pode não ser o ventrículo de agora dentro do choque séptico, né? Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Mais volume? Nora? Então, fica a ideia de eu avaliar novamente a responsabilidade pelo Starling e o paciente é responsivo. Ora, eu vou lá e dou mais 500 ml de plasma light, algo que talvez eu tivesse restrição em fazer, por achar que ele já tivesse tomado demais. Mas ele se mostrou responsivo e se mostrou necessitando de pré-carga. E ele recebe mais solução balanceada, com melhora da PA, com melhora do índice cardíaco. Numa fase evolutiva, dentro do protocolo Rose, o que vai acontecer? O paciente vai entrando numa fase aqui de esvaziamento progressivo, aonde ele pode se tornar o quê?
começa a se tornar, ele entra na fase de esvaziamento, né, e de estabilização, indo para um esvaziamento, onde eu tenho um balanço hídrico acumulado de 4 litros, ele já precisa de menos droga vasoativa, mantém uma pressão arterial com menos vasopressor, um índice estabilizado, normalizando o pH, bioexcesso lactato, uma creatinina que melhorou, mantém o balanço hídrico aí positivo, sem as perdas insensíveis. Continua responsivo à manobra de fluido responsividade. Ele precisa de volume, ele precisa de droga. Eu coloquei isso aqui só para a gente lembrar daquela pergunta, né? Daquela afirmação. Ser fluido responsivo é melhorar o débito cardíaco com volume. A questão é, o paciente precisa ganhar volume porque ele precisa melhorar a sua oferta de oxigênio? Essa situação atual retratada aqui, minha resposta para isso é não. Então, a despeito de ser fluido responsivo, a gente precisa ver se ele precisa melhorar o débito cardíaco, né? Se ele precisa de volume. E é justamente uma das respostas que você pode obter. De novo, colocando a prova de fluido responsividade como sendo um artifício que tem que ser utilizado com cuidado, porque ela pode te induzir a dar volume para quem não precisa. Então, a gente tem que olhar o paciente que vem numa fase de ressuscitação e que mostra a necessidade de estabilização hemodinâmica e que, se fluido responsivo, ele pode receber volume. Numa fase mais tardia, esse meu amigo começa a fazer um balanço hídrico acumulado menor, porque ele começa a urinar diurese de 2 litros. Só que neste caminho, ele faz hipotensão. Algo que é possível, né? É uma fase onde a gente está numa fase de redistribuição do indivíduo, de esvaziamento, onde às vezes a remoção do interstício e pelo sistema urinário é maior do que a estabilização da volemia do indivíduo. Então, ele pode passar por alguns períodos até de hipovolemia, uma fase de devolução. E, às vezes, uma hipotensão pode acontecer, um sinal de baixo débito, a despeito de a perfusão estar mantida. E esse indivíduo pode precisar, mesmo numa fase de esvaziamento, de um pouco de volume, de um pouco de ressuscitação. Até que o quadro se estabiliza, onde ele entra numa fase de, basicamente, de uma desressuscitação total, onde você vai tirando tudo que o paciente permite, dados de perfusão muito bons, ele é responsivo a volume, mas e daí? Ele não precisa de volume nesse momento, e ele recebe alta da UTI. Então, de uma forma resumida, gente, para a gente levar para casa algumas mensagens. É difícil identificar fluido responsivo, por isso alguns métodos que podem ser minimamente invasivos ou não invasivos te ajudam a saber quem se beneficia de volume. Utilizar a monitorização hemodinâmica disponível, não menosprezar o seu exame físico, mas entender que ele tem limitações, ele precisa de algumas complementações. Preferencialmente, ressuscitação volêmica no doente em choque com solução balanceada e entender que a fase onde o doente mais precisa de volume é no início do choque, numa fase de otimização. A partir dali, lembra de tirar o pé do freio, onde muitas vezes a continuidade de intervenções de reposição pode não trazer benefício para o doente, ao contrário, piorar disfunções orgânicas, como respiratória, tá? E a renal também. E para terminar, mais importante que os instrumentos, como já diria o grande filósofo Maverick, é o quê? É o piloto, não é um instrumento, é o juízo clínico dessas situações que faz a gente ter uma estabilidade e o melhor resultado possível. É isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Paulo, muito obrigado, excelente aula. A gente ganhou aí mais, além da monitorização hemodinâmica, também ganhamos uma de cristalóides, né, e ressuscitação volêmica. E agora eu queria abrir um pouco para todos que estão aí. Se tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar, acrescentar alguma coisa. Aula do doutor. Alguém gostaria de falar? À vontade aí, pessoal. Falei muita coisa. O pessoal está meio tímido aí. Estou vendo. Então, Deixa eu fazer uma... Opa, pode falar, fica à por favor. vontade. Não, na verdade, queria tirar uma dúvida. Vamos lá. Pensando no Starling mesmo, existe alguma limitação no paciente com muita droga vasoativa, 2 drogas, já um choque refratário? Tá. Então, vamos lá. A ideia do Starling, aquela monitorização era assim, você pode usar? Pode. Por exemplo, eu vou utilizar essa monitorização num paciente com disfunção de VD, uma hipertensão pulmonar grave? Não. Por quê? Porque eu tenho outro foco, uma outra preocupação, que é VD, HP e pré-carga do VD, certo? Isso eu não vou ver por esse dispositivo.
Por outro lado, eu acho que é algo típico e muito frequente. Aquele vozinho que vem para a UTI no pós-operatório de cirurgia de quadril e que começa a ficar hipotenso no pós-operatório, né? E aí o cara é cardiopata, diabético, hipertenso, disfunção ventricular, e aí você fica na dúvida de dar ou não, né? Mas, pô, vou invadir o cara, ele não veio com PAM. De novo, né? Eu acho que a grande vantagem de qualquer método de monitorização é que eles são vários, justamente essa grande vantagem, porque você consegue ser mais ou menos invasivo de acordo com o perfil do seu paciente. Então, assim, o Starling, para quem, conforme o doente vai piorando, independente do método que você utilize, Starling ou não, a ideia é justamente você modular seu sistema de monitorização, você vai modulando junto com ele. Inicialmente, o que é? Exame físico, ultrassom beira de leito, isso é suficiente, que é o que é recomendado mesmo. Só que, na continuidade da condução do choque, talvez o método que te dê medidas contínuas seja mais prático. Pode ser só PA invasiva, mas geralmente no PS você não vai ter, só na UTI. Pode ser um Starling? Pode ser um eco? Pode, mas depende do plantonista que faz o que não faz, o aparelho que quebrou, que não quebrou, e por aí vai. Então, assim, dá para levar um paciente com choque refratário com Starling? Dá. Se você tiver uma causa nítida, que não envolve a necessidade de mais dados hemodinâmicos, e que você esteja satisfeito com a condição de monitorização, ele cabe num paciente grave, mesmo em choque refratário, tá? A questão é assim, vai estar muito relacionada à causa do choque. Dependendo se o paciente é um cardiogênico, talvez um Swan-Ganz seja melhor, né? Ou o paciente tem um VD pendurado, de novo, o Swan-Ganz fica melhor. Então, é mais um recurso de monitorização que você adapta. A grande vantagem, por ser não invasivo, é que ele é muito rápido e você transfere ele de unidade para unidade pelo módulo. Então, você sobe ele para a UTI e deixa ele na UTI com o Starling. Se em 6, 12 horas aquilo está começando a escapar, não está ficando bom, opa, vamos escalonar. Mas você não ficou escuro, entendeu? Você não ficou no escuro esse período. Ele tem essa vantagem de você poder modular de unidade para unidade, justamente por não ser por ser não invasivo, tá? Só precisa levar o monitor com o paciente. O sensor dura 48 horas, dá para você dar banho no doente, cobre com um curativinho impermeável, fica com o paciente, você desconecta, o cara pode ir no banheiro e voltar, lógico que o paciente desse não vai, mas entenda, você consegue manipular o paciente, levar para um exame, sem nenhuma perda de sensor, sem nenhuma perda de calibragem, é bem tranquilo de utilizar, ele é muito simples. A ideia é assim, em 6 minutos você tem o paciente montado com a primeira monitorização fazendo leg rise, se você precisar, tá? Ele é muito rápido mesmo. Perfeito, perfeito. Acho que o Celso quer fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite, doutor Paulo. Parabéns pela aula, aprendemos Obrigado, Celso. bastante aqui. Eu sou intensivista da 29 de julho. Eu queria te fazer, na verdade, duas perguntas. Uma mais relacionada ao Starling, a questão dos sensores. Se tem uma durabilidade máxima que a gente pode deixar no paciente, se ele vence e a gente tem que trocar, ou se não tem uma validade definida. E a segunda seria mais com relação aos cristalóides, que nem o Marcos falou. Acho que essa, essa palhinha que você deu aí foi excelente, porque nós temos aqui, acho que, residentes assistindo a sua aula, e a gente sempre fala exatamente da importância dessa diferença de cristalóides, porque os residentes de terapia intensiva eles chegam na residência usando muito soro fisiológico e saem detestando o soro fisiológico, porque eles veem o quanto ele é prejudicial, né? E aí, você falou um pouco de plasma light e tudo, e que é um cristalóide já mais novo do que o Ringer lactato, né? E você teria alguma coisa para dizer para a gente da diferença de Ringer e plasma light, assim, em termos de evidência? Porque às vezes a gente procura e as evidências não são tão robustas nesse sentido. Então vamos por partes. Primeiro, lá atrás, sensor, tá? Sensor dá para se utilizar na boa, tá? Normalmente, assim, uma questão de modelo de negócio da Bax, o que eles optam por verdade? Na verdade, é meio exceção, né? Se você tem um volume mínimo de sensores por mês, você acaba, entre aspas, tendo o aparelho em sessão e você consome os sensores, tá? O custo disso exato eu não sei, o pessoal da Bax depois pode informar, mas é uma coisa bastante acessível e dura em torno de 48 horas o sensor. A recomendação é a troca do mesmo. A troca é muito simples, o sensor é muito bem tolerado pelo paciente, exceto aquele que tem alguma intolerância a adesivo, né, como, por exemplo, sensor de eletrocardiograma, mas é muito raro isso acontecer, né? Então, o sensor tem uma durabilidade boa.
tá? Dentro do contexto da monitorização. Em relação a Plasma-Light e Ringer, né? Gostaríamos de ter um estudo nítido comparando isso, não tem. Você vai ver pacientes, você vai ver estudos entre soro fisiológico e produtos comerciais, tá? O Ringer não tem. Qual a vantagem do Plasma-Light do ponto de vista bioquímico, né? Ele é um pouco mais neutro em termos de pH do que é o Ringer, que também é mais balanceado do que o soro, com certeza, tá? E ele é, assim, talvez, de novo, se a gente for olhar e procurar, você vai achar uns 4, 5 laboratórios fazendo soluções balanceadas com alguma característica individual, mas que procure diferenciar um produto do outro, tá? Mas, de novo, a comparação entre eles praticamente não existe. São todas expectativas muito mais de dados de bancada, uma análise de subgrupo de um estudo, nada muito efetivamente que sustente, tá? Se você tiver que dar e não tem um Plasma-Light, cara, vai de Ringer lactato de boa. A questão é que o Plasma-Light ele é mais próximo do plasma do que é o Ringer, tá? Isso tem algumas características bioquímicas mais próximas mesmo. A ideia de grande vantagem que eu vejo é isso, tá? E você não fica... e hoje, assim, cada vez mais a questão da disponibilidade dele tem ficado maior. Por quê? Porque o valor está caindo, porque as pessoas estão usando mais, tá? E tem vários Ringer lactato de vários laboratórios que a gente conhece também. E aí vem uma outra dúvida, uma outra questão da questão de controle de qualidade do que chega. Obrigado. Eu que agradeço. Zé Paulo, você estava falando quando eu te interrompi? Tinha alguma... Desculpa. Não, estava só querendo lembrar aí as questões do dispositivo, que eu acho bem interessante. Tem suas limitações, é óbvio, como eu falei, doente com choque refratário, você está meio perdido e não está conseguindo, que você quer invadir, vamos invadir, não tem problema. Mas até chegar nesse ponto, talvez você tenha revertido o choque do doente com monitorizações não invasivas, como o seu ecocardiograma ou outras intervenções, mas é legal, de novo, do método não invasivo da bioimpedância é que ele tem pouco interferente. É difícil você ver um doente que não se encaixa com o dispositivo. Ele pode ter arritmia, que desmonta qualquer avaliação que você faça por variação da pressão de pulso. Ele não tem nenhuma intolerância com... dificilmente você vai ter problemas de paciente que não tolere os eletrodos no tórax, pela questão de grande queimado ou algo assim. São raras as situações que ele não encaixa, tá? Perfeito. Mais uma dúvida que eu tenho. Algum hospital já incorporou, aqui em São Paulo, já incorporou na rotina? Tem Ou alguns eles... hospitais utilizando de rotina. O Sírio está num sistema de parceria para pesquisa, tá? E a gente está em processo de compra. Tá? Lá no sítio a gente está em processo de compra, justamente entendendo que ele é mais um recurso infelizmente, né? Quem nunca recebeu um PO de média ou grande complexidade não monitorizado, né? E não adequadamente monitorizado. Mas quando a gente entra quando ele vem para a UTI, puta, nós vamos passar o trator em cima do cara, tá bom, ok. Mas talvez o Starling caiba como um dispositivo assim, intermediário, para ver se dá para segurar ainda, se você não vai precisar invadir, aquele cara que não está entubado, está consciente, tipo o perfil típico PO do quadril. O vozinho do PO de quadril que começa a balançar na UTI. Está sem a PAM, você fica na dúvida, é água, não é água, é um cara ótimo para isso, né? Mas a gente já usou assim, com vasopressor, paciente em choque precisando de suporte, entubado. É interessante o método, é interessante. Perfeito. A gente está em negociação também, a gente vai começar a fazer os testes aqui, realmente houve interesse, né? A gente teve interesse. Acho que eu só tenho a agradecer a aula hoje, foi excelente mesmo. Obrigado e volte mais vezes, né? Será um prazer, é só convidar. Opa, a gente convida, hein? E gostaria das suas palavras finais para a gente terminar aqui a nossa reunião. Então, gente, se eu tiver que deixar uma mensagem só, é a seguinte: confie na sua clínica, tá? A despeito da limitação que ela tem. Utilize outros métodos de avaliação hemodinâmica no paciente para pegar mais dados que te refinem essa percepção clínica. Algumas vezes a clínica vai ficar limitada, ela não vai te ajudar mais, né? Mas não subestime o que você está enxergando no seu paciente como exame físico. A outra coisa é que esses métodos todos têm seus prós e contras. Também não dá para enxergar clinicamente o método como sendo uma verdade absoluta, independente de qualquer um que seja, né? E ter a noção de que realmente soro é remédio.
tá? Soro é droga. Soro tem efeito colateral, tem dose e tem sobredose, intoxica, né? Eu sou de uma época que, lá na década de 90, cara, doente bem ressuscitado era de 12 litros para cima, né? Tranquilo. Enquanto não tivesse um sapo, não tinham ressuscitado adequadamente. E a gente sabe que isso foi muito lesivo para os pacientes no passado, mas era a crença do momento, a ideia de supranormalização, débitos cardíacos lá no teto. Isso com certeza foi abandonado, e hoje a gente está numa fase mais restritiva, mais enxuta, eu diria que é mais prudente mesmo. O risco é a gente deixar a gente que não precisa, que não está enxuta, ela está desidratada, hipovolêmica e hipoperfundida. Então, de novo, a gente precisa dos métodos de avaliação de fluido responsividade para adequar essa pré-carga e ajudar a gente a modular as outras intervenções, né? Ressuscitar alguém com droga vasoativa, com tanque vazio, morre do mesmo jeito, né? Se a gente não tiver com uma pré-carga adequada. Então, o valor pressórico, ou todas as variáveis hemodinâmicas que eu quero utilizar, são dados que, no conjunto com a clínica e a sua avaliação à beira-leito, fazem você tomar um juízo de dar ou não mais volume para aquele indivíduo, mas sempre com essa preocupação, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e fico à disposição aí para o próximo encontro, que vai ser um maior prazer. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. Gente, Fico gostaria à de encerrar. disposição. Obrigado. A gente que E agradece. de pedir para que todos assinem também a lista de presença, tá no chat, tá bom? E uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Um abraço, até mais.